pessoal, irmãos, falei pra vocês que me chamou a atenção para chegar aqui nesse restaurante que fica aqui na Regis Bittencourt, Rota do Caminhoneiro, quilômetro 32, a Regis Bittencourt. Foi, tá escrito na placa. Na verdade eu só fui ver quando eu cheguei aqui, né? Me chamou a atenção, mas eu entrei pelo pátio, dar uma olhada. Quando eu vi que aqui tinha um irmão aqui, tinha alguém aqui que acreditava que em nome de Jesus todas as coisas são possíveis. E realmente a história dele aqui, conversei com o irmão aqui, a história dele aqui é muito bacana aqui, muito legal, depois eu vou comentar com vocês. Chegando em Cajati, São Paulo. Entrada aí da cidade de Cajati. Acho que já deu problema na Kombi, já errei a entrada aí, a entrada é lá atrás. Mas vamos ver que distância tá sem retorno aí. Depois eu vou passar para vocês, vou dar uma analisada, ver que tamanho é essa cidade. Aparentemente parece ser pequena a cidade. Vou ver o que eu encontro aqui, um ponto estratégico para poder trabalhar no evangelismo hoje. Aqui na cidade de Cajati, uma praça, um local onde as pessoas costumam ficar no final de semana, e para poder fazer um trabalho aqui. Então vamos ver se tem uma outra entrada aí além dessa, ou se essa é a única entrada. Eu vou ter que fazer um retorno para chegar aqui. Aqui está marcando o centro mais adiante aí. A cidade pelo jeito ela é dividida entre os dois lados da rodovia. Cajati tem um retorno a 500 metros para Cajati, não vamos perder esse retorno aí. E depois eu vou estar falando um pouquinho mais para vocês a respeito dessa cidade aqui, vou me informar um pouco, vou entender a cidade aqui e depois nós voltamos a nos falar. Aí pessoal, eu vou botar o vídeo gravando aqui para nós explorar junto aqui, conhecer um pouquinho da cidade de Cajati. Olha só, lá no alto do morro lá dá para ver um vilarejo ali, um bairro possivelmente. E agora vamos indo em direção ao centro aqui para entender como que é, mas a princípio o prédio eu não vi, então é possível que a cidade seja pequena. Eu não me informei porque na verdade eu estou vindo de Curitiba e parando no que eu encontro de cidade pelo caminho, destino a São Paulo. Então essa aqui no caminho foi a primeira cidade que eu encontrei. Então, vamos entender onde que é o centro ali. O prédio mais alto seria aquele prédiozinho de 3 pisos ali. Depois eu vejo uns morros aqui, bairros, né? Nós vamos entender onde que é o centro da cidade de Cajati. A cidade também, pelo fato de ser final de semana, tá? Vocês podem ver, não tem ninguém pelas ruas, né? Mas vou ver o que é possível fazer aqui na cidade. Opa, centro, prefeitura. Vamos ver. Olha só.
vou parar ali para pegar a informação. Estou aqui, cheguei no posto que eu mencionei no vídeo ali, e o pessoal do posto aqui, conversei com eles ali, pessoal muito atencioso, mas a cidade é bem pequena, então estou com o carro estacionado ali. Eles me disseram que a maior atração da cidade, né, no final de semana aqui é o posto de gasolina, onde o pessoal vem para abastecer, para ir pescar, para ir pro rio. E aqui, logo atrás do posto de gasolina, aqui ó, tem um templo da Igreja Batista. Mas também é uma cidade que, conforme eu já conversei com algumas pessoas aqui, não tem evangelismo nas ruas, né? As pessoas, se elas quiserem, elas têm que ir até a igreja, mas não tem ninguém que saia para as ruas evangelizar. Aqui do outro lado, tá aqui o templo gigante aqui da Igreja Católica, olha só. Um enorme de uma igreja aqui. Tá. Mas é uma cidade que não tem evangelismo, que tem pessoas, eu conversei com algumas pessoas aqui, porque o fluxo é bem pequeno. Algumas pessoas sem religião, aí o restante se divide entre católicos e evangélicos, né? Alguns evangélicos, católicos, outros sem religião, e muitos daqueles que se dizem católicos, mas na verdade não são praticantes. Mas uma cidade calma, tranquila, do interior aí, e um trabalho de evangelismo das igrejas locais aqui cobriria a cidade rapidamente, tendo a possibilidade de ter um olhar para cada uma das pessoas individualizado, né? Uma cidade pequena tem essa possibilidade de conseguir conhecer as pessoas, de entender qual que são suas necessidades, suas carências, suas preocupações, suas dúvidas, né? Conseguir tornar a igreja cada dia mais atrativa, confrontando as dúvidas, as inseguranças das pessoas, né? Então eu vou trabalhar agora nos comércios que estão abertos. Não quero adentrar sem autorização os comércios, mas só aproveitando o pessoal aqui. E como a cidade é pequena, o fluxo é pequeno, logo já vou seguir em frente. O pessoal me falou no posto aqui, faz sentido. O pessoal vem aí tomar um açaí, vem tomar um sorvete. Tem bastante gente que o centro, a atração da cidade é esse ponto aqui realmente em que eu tô. Tá, ali tá minhas placas posicionadas, coloquei uma lá na entrada do posto lá. Não sei se lá dá pra ver uma, outra aqui do lado do carro, não tem muito local para colocar. Conversei com alguns irmãos, e a maioria dos irmãos que eu conversei aqui da Igreja Presbiteriana, e atualizando as informações a respeito de evangelismo, o que eles me passaram? O único método de evangelismo que tem na cidade aqui, a Igreja Presbiteriana, na sexta-feira, tem logo à frente aqui um local onde o pessoal ele faz churrasquinho, faz lanche, se reúne ali, eles chamam de parquinho, e daí a Igreja Presbiteriana na sexta-feira eles fazem um louvor ali, né? Então eles fazem um louvor, as pessoas que são atraídas pelo louvor, daí eles entregam uma mensagem, um convite para vir para a igreja. Então esse é o método de evangelismo que eles têm, mas um evangelismo mais efetivo, de casa em casa, assim não tem. Eu conversei com o irmão, até tiramos uma foto junto ali, o irmão ficou muito feliz pelo trabalho aqui, e vamos orar que Deus abençoe aí, que o evangelismo local aqui possa crescer, se multiplicar, eles também olharem para outros métodos de evangelismo do Brasil aí, outras formas de evangelismo, um trabalho de casa em casa, né, para cobrir esse território aqui e fazer com que mais pessoas se voltem para Jesus e sejam salvas, né? Então vamos estar torcendo que as igrejas comecem a montar grupos de evangelismo para sair para a rua, para conversar com as pessoas, para entender sua realidade, suas dúvidas, suas preocupações, seus anseios, né, e poder responder à base do evangelho. Então que vamos estar orando aqui, que Deus abençoe esta cidade, a cidade de Cajati, todas as igrejas que aqui estão,
que elas sejam ricamente abençoadas, que Deus possa abrir as comportas do céu e mover homens e mulheres de Deus aqui para fazer com que essa obra cresça, se multiplique, seja ampliada. Falei com irmãos aqui também que anotaram pegaram o telefone ali, pedindo oração, mandaram mensagens pedindo para orar por familiares, pessoas que estão no espiritismo, são familiares de irmãos, coisa que acontece aí com muitos e muitos irmãos. Outras pessoas que eu conversei aqui que estão com familiares desviados da presença de Deus, né? Também alguns desigrejados, mas com certeza nós vamos estar orando aí, e não só eu, como eu convido você para estar orando aí por esse trabalho de evangelismo, pelas pessoas aqui da cidade de Cajati, pelos nossos irmãos no mundo inteiro, por todos os lugares que nós estamos passando aí, para que Deus possa abençoar poderosamente a vida deles, tocar no coração deles, mover e levantar homens e mulheres de Deus aqui para que eles possam ser vasos usados poderosamente para a honra e glória do Senhor Jesus. Embora os comércios estejam fechados e tenha pouco movimento, o que eu fiz? Uma forma de nosso trabalho não ser em vão, eu peguei todo o comércio aqui, ó, de toda essa rua principal aqui, consegui conversar com o pessoal das farmácias, mas peguei todo o comércio aqui, ó, pode ver lá, ó, e eu fui deixando uma mensagem a respeito de Jesus. Lá está o carro, lá vocês podem ver, a placa está lá. Consegui trabalhar aqui no posto, lá na outra esquina onde eu estava, mas consegui deixar aí em todo o comércio, consegui deixar uma mensagem aí que vai ficar confrontando os corações a respeito da volta de Jesus. Então, agora como o fluxo aqui está bem pequeno, e eu consegui cobrir toda a parte do centro aqui, pelo menos aonde as pessoas que eu consegui conversar, e o restante pelo menos deixando uma mensagem que segunda-feira, quando as pessoas chegar, vão se deparar com essa mensagem que vai estar ali confrontando seus corações. Eu estou indo agora para a próxima cidade. Que Deus abençoe essa cidade aqui e que derrame uma chuva de bênçãos. Estado de São Paulo. Acabei de passar por um tempo da Assembleia de Deus, Ministério Belém, gigante, muito grande. Então vamos entender como que funciona o evangelismo aqui na cidade de Registro. E dar uma analisada qual o local mais estratégico para começar a desenvolver um trabalho aqui.
aqui na cidade de Registro, fazendo um trabalho maravilhoso aqui. Vocês não fazem ideia do que é fazer o trabalho de evangelismo nessa cidade. Aqui, para vocês terem uma ideia, eu estou num parque chamado Parque Beira-Rio. Olha só a quantidade de jovens aqui. Então tem uma quantidade imensa. O pessoal está tocando ali, mas tem jovens aqui ó, jogando vôlei. Tem jovens por aqui que estão simplesmente ali relaxando, outros vêm fazer uma pintura, estão fazendo pintura ao ar livre ali. Então aqui reúne muitos e muitos jovens. É incrível aqui, e o que eu achei mais interessante e mais incrível é a aceitação desses jovens, o respeito deles pela palavra de Deus. Então, se mostrando pessoas sedentas da palavra de Deus. Eles, na verdade, pegaram a mensagem que eu estava transmitindo, todos com interesse, estavam lendo a mensagem. Então, eu achei assim, ó, muito interessante. Aqui ao lado é um lugar muito lindo, tem um rio. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse lugar aqui. Olha que parque mais lindo esse aqui. Aqui é para a criançada brincar, então as famílias vêm para cá, lá do outro lado, onde eu estou trabalhando, lá tem mesas, lá tá minhas placas lá. Pode ver bem na frente do mercado municipal está minhas placas lá. A outra tá lá na ponta, lá na frente lá. Eu já vim de lá para cá trabalhando com as pessoas, as famílias que estão sentadas nas mesas lá. E daí aqui as famílias trazem as crianças para brincar lá, ó, largam os filhos brincando ali. Então é um lugar muito oportuno para trabalhar com evangelismo. Aqui está sendo uma bênção. E aqui, nessa parte aqui, para minha surpresa, quando eu chego aqui, eu encontro esse monte de jovens aqui, ó. Olha só a receptividade deles. Então, e aqui ao lado tem um rio aqui. Ali, ó, atrás das árvores ali tem um rio, ali o pessoal fazendo pintura ao ar livre, tem jovens somente relaxando, outros estão ali no esporte, desde criança. Interessante, ó, que se reúne de forma harmônica, de uma forma muito agradável ali, ó, desde crianças pequenas, bem pequenas, até os adolescentes e jovens, ó, reunidos. Então algo muito lindo realmente, muito interessante aqui. Olha só. Depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho daquele outro lado. Aqui, aí tem os food truck aqui, pessoal, para fazer um lanche. Tem aqui um local também apropriado aí para lanche. E lá a parte do mercado municipal, e atrás desse prédio que está em construção aqui, ali tem as mesas. Então ali tem várias famílias sentadas ali nas mesas ali. Então agora, como o público aqui está toda hora se renovando, então eu vou trabalhar mais um pouco, trabalhando nas pessoas que eu ainda não abordei, para estar transmitindo uma mensagem, levando essa mensagem para eles aí. Mas é um local bem interessante para desenvolver vários métodos de evangelismo. Primeiro eu fui tentar o hospital, mas para a glória de Deus o hospital estava vazio, não tinha pessoas lá, casos assim, muito pouco movimento. Então eu vim procurar o local de maior fluxo da cidade aqui de Registro para poder fazer esse trabalho. E realmente eu fiquei encantado de ver jovens fazendo atividades saudáveis aqui, fazendo esporte, se divertindo de uma forma saudável aqui na cidade de Registro. Aí vai o meu chamado, meu convite aí para as igrejas aqui da cidade de Registro e para todas as igrejas no Brasil, né, que tem locais como esse apropriado para poder desenvolver um trabalho, né? Um trabalho com constância, um trabalho que seja constante, porque são sementes que estão sendo lançadas aí no coração tanto de jovens, como de famílias, como de crianças que estão crescendo. Então, se você tem um local assim na sua cidade, não perca essa oportunidade, não perca a oportunidade de lançar sementes. Nós não sabemos que todas as sementes lançadas, onde que elas vão germinar, se vai ser naquela criança que está andando com a bicicletinha, se vai ser no menino com a bola, se vai ser no jovem que está cantando lá, entende? Que às vezes a gente acha que é o improvável, ele está cantando rap,
Não, para Deus nada é improvável. Deus age nos improváveis. Então nós só temos que lançar semente. Nós não sabemos onde ela vai germinar, mas o Espírito Santo é que dá o convencimento. Então, que Deus abençoe poderosamente essa cidade, abençoe as igrejas dessa cidade, que elas possam fazer um mover evangelístico aqui, realizar uma grande obra, uma grande e poderosa obra aqui nessa cidade aqui, e levantar esses jovens aqui para ser uma igreja forte, né? Fazer um mover forte entre os jovens aí, para que venham mais trabalhadores para proclamar a volta de Jesus, para proclamar o Evangelho de Cristo. Agora eu vou trabalhar um pouco para aproveitar esse dia lindo de sol que está aqui e esse fluxo, esse movimento maravilhoso que está aqui. O método que não seria apropriado aqui seria eu trabalhar com caixa de som, né? Porque daria um contraste. Na verdade seria algo que na verdade é aí que a gente tem que ter bom senso, né? Vocês imaginem, ó, o pessoal tá lá cantando, estão se divertindo e aceitando a mensagem que eu estou transmitindo com grande alegria. Mas vocês imaginem que eu pegasse uma caixa de som e me colocasse praticamente num confronto contra eles. O que vocês acham que ia acontecer? Eles iam repudiar a mensagem. O que acontece na verdade é o contrário. Eles se tornaram muito respeitosos, receptivos à mensagem que eu tô proclamando. Então é com isso, é dessa forma que a gente precisa fazer uma análise, né? A gente precisa analisar para ter discernimento, ter bom senso e fazer com que a nossa mensagem atinja todas as pessoas, chegue a todos os corações, mas de uma forma muito agradável, de uma forma receptiva, que possa fazer com que elas fiquem meditando, pensando naquilo que nós estamos transmitindo, mas uma mensagem que seja agradável, não uma mensagem que vá fazer com que elas repudiem o que nós estamos fazendo. Então, agora eu vou desenvolver mais um pouco do trabalho de evangelismo aqui. Eu só vim até aqui para mostrar para vocês. Ali é uma rua, aqui tem o mercado público, mas o mercado municipal, e aqui uma rua com vários bares. Então aqui o que acontece? Pelo jeito aqui a juventude se reúne aqui com muita frequência, porque aqui vocês vão ver, ó, que essa rua aqui que vai para lá, ó, é uma rua cheia de bares, ó. Tem bares dos dois lados da rua. Então é algo bem interessante. Eu tô com uma placa bem na ponta lá, ó, tá pegando. Tem as pessoas que estão lá nos bares, tá? As pessoas que entram de carro, que estão passando de carro, e aqui todo mundo que está se movimentando pelo parque aqui. Se eu não consigo diretamente deixar uma mensagem para essa pessoa, ela está sendo confrontada pela mensagem das placas. Nossa. Trabalho em registro, na cidade de Registros, São Paulo ali, foi um trabalho maravilhoso. E o que me impressionou muito foi a aceitação dos jovens, a forma respeitosa que os jovens aceitaram. Porque normalmente quando chega a desenvolver um trabalho de evangelismo no meio de um grupo de jovens, né, principalmente grupo grande, sempre tem os engraçadinhos, né? Sempre tem aquele que quer se aparecer, né? Então daí ele quer fazer gracinha. E ali não aconteceu isso, pelo contrário, todos os jovens assim, ó, muito respeitosos. Você sabe o que é, tipo, transmitir uma mensagem, deixar uma mensagem e todos guardaram, ninguém botou fora. Então isso me impressionou bastante, sabe? Aí outra coisa que eu achei interessante aqui na cidade foi o tamanho das igrejas. E com uma predominância assim visível da Assembleia de Deus, mas não igrejas pequenas, com templos enormes, templos muito grandes. Aqui também tem a Assembleia de Deus, o Ministério Belém, um templo gigante que eu vi lá logo na entrada da cidade, mas aqui dentro da cidade tem outras também enormes,
muitas obras e missões. Até eu estava conversando com um irmão que a igreja dele, ela mantém 20 missionários na África, a igreja que ele frequenta. Porém, nada de evangelismo. Então isso quer dizer, mantém 20 missionários na África. Os missionários desenvolvem o trabalho, mas o evangelismo local, nada. Então imagine se cada Assembleia de Deus tivesse um grupo de apenas 5 pessoas trabalhando no evangelismo. O que seria o evangelismo no Brasil, sendo que tudo que é qualquer cidade tem uma Assembleia. Então é uma certa comodidade, né? Vamos ter que orar para que Deus possa mover os líderes da Assembleia de Deus, mas mover eles para o evangelismo, porque por enquanto eu não creio que é Deus que esteja movendo, porque eu só vejo fala de política, né? Chega o tempo de política e enlouquece, não só da Assembleia de Deus, mas os líderes do Brasil, eles enlouquecem no ano eleitoral, eles esquecem o púlpito e o foco deles, o foco evangelístico deles é político, né? Nada contra. É importante que nós tenhamos representantes cristãos em todas as áreas. Isso é fundamental. Só que eu acho uma aberração, uma completa heresia, quando líderes religiosos eles chegam ao ponto de dizer que aquele que não está em harmonia com o pensamento político da igreja, ele é do diabo, é do inferno, né? Como se ele já tivesse determinado, que ele tivesse perdido. Isso é um absurdo sem tamanho. Olha, eu nunca vi uma bobagem tão grande como eu tenho visto nesse período político. Eu acho que tem alguma coisa que contamina a capacidade intelectual desses homens, porque não tem explicação. Parece que chega a época de eleição, eles tomam o chá da tolice e não entendem que o que acontece é que nós, como homens, como mulheres de Deus, nós representamos o reino de Deus, né? É importante, lógico, é importante ter um posicionamento, sim, mas nós não podemos ser aqueles que já condenam as pessoas, que julgam. Como que nós vamos evangelizar, né? Nessa briga, se você é de direita ou de esquerda, ou de partido X ou Y, aquele lá já não é, aquele já vai para o inferno, aquele não é cristão verdadeiro, aquele primeiro está causando divisão dentro da igreja. Primeiro ponto. O segundo ponto é que muitos vai acontecer o que eu estou vendo no Brasil afora. Por causa desse tipo de posicionamento, eles se afastam da igreja, ou eles não vão para a igreja, eles preferem ficar sem religião, né? Então, esse raciocínio que eu estou levantando com vocês é porque o que acontece, embora muitos líderes chegam na época de eleição, eles esquecem de tudo e passa até outubro desse ano só envolvido em política. É importante que a igreja não se permita contaminar. O amor de Cristo, ele precisa predominar em todas as circunstâncias, independente se aquele é de partido X, Y ou H, se ele é de direita ou de esquerda, não importa. O sangue de Jesus é o mesmo para o de direita, para o de esquerda, para de qualquer partido. Todas as criaturas, nós devemos pregar o evangelho. Todas as criaturas são nossos irmãos e estão em busca, e nós precisamos fazer com que eles se tornem irmãos para que eles tenham a salvação. Então, com certeza, a maioria desses fanáticos, doentes, lunáticos, por política, não pelo reino de Deus, vão detestar essa mensagem.
Mas tá tudo certo, irmão. Tá tudo certo, não tem problema. Esse é o meu ponto de vista. E o dia que as pessoas aprenderem a respeitar o ponto de vista uns dos outros, as coisas ficam melhor. Eu acredito que a gente precisa preservar valores, princípios, valores morais, mas não, a igreja não é que tem que entrar em guerra, numa guerra contra as pessoas que ainda estão lá, que muitos deles não estão ainda dentro da igreja. Então nosso esforço deveria ser para trazê-los para dentro da igreja primeiro, não discutir política com eles. Mas tudo bem, não sou eu que vou focar na política, só fiz um desabafo pelos absurdos que eu tenho visto. Então, e quando eu vejo esses absurdos, e eu estou trabalhando no evangelismo, e vejo a negligência com o evangelismo, vejo a negligência com a comissão que Jesus nos deu. Não foi partido político nenhum, foi Jesus, o Rei dos Reis. Ele nos deu essa comissão: vão e façam discípulos. Descendo a serra agora, destino a São Paulo. Na verdade, meus planos iniciais não era entrar em São Paulo capital, mas sai para a estrada aí para ser movido pelo Espírito Santo, não pela nossa própria vontade. Pela minha vontade eu não ia entrar na capital, ia passar por fora, ia deixar a capital para uma outra oportunidade para desenvolver um trabalho. Eu sempre tive um sonho de trabalhar na capital, trabalhar no centro, na Sé, na República, né? Mas até porque é algo muito complicado desenvolver um trabalho ali sozinho, né? É algo praticamente impossível, porque o número de dependente químico, de pessoas em situação de rua, de malandragem que tem ali é absurda, né? Ali é um local onde eles estão em busca das oportunidades. Mas na verdade eu estava tentando conseguir alguma coisa para ficar em Itapecerica da Serra, ou Umbu das Artes, né? E já passar por fora de São Paulo. Mas eu não consegui. Os preços absurdo, algo assim absurdo, tá? Fora da realidade, né? Então, aí eu fui dar uma olhada em Porto Alegre, em São Paulo, por descargo de consciência, procurando, né? Justamente porque estava procurando uma opção. São Paulo, como sempre, achei preços lá muito acessível, preço bom para hospedagem. E daí eu ainda pensando assim, mas não faz sentido. Até que o Espírito Santo ministrou no meu coração: vai para São Paulo. Então vamos para São Paulo. Então agora tô a caminho de São Paulo e vamos ver o que Deus tem reservado no dia de amanhã na cidade de São Paulo. Vamos ver, vai ser um sonho realizado aí de conseguir pregar o Evangelho na Praça da Sé, na Praça da República, chegar já à noite, atravessando a serra aqui à noite, chegar em São Paulo, descansar bem para amanhã. Pro centro, desenvolver um trabalho ali. Espero que tenha irmãos ali, porque eu acompanho alguns irmãos que fazem um trabalho maravilhoso ali, um trabalho incrível. Espero que eles estejam por ali, até para mim conhecê-los, porque eu sou fascinado, acho incrível o trabalho que eles fazem ali, um trabalho com constância, um trabalho lindo de evangelismo que é feito ali no centro de São Paulo. Então espero que eles estejam ali até para mim aproveitar para conhecer eles, e talvez, se Deus nos permitir,
pode ser muito edificante.